Boa tarde, Sueli. Tudo bom, querida? Vamos testar o som. Boa tarde a todos e a todas, queridos irmãos e queridas irmãs que estão nesse momento pelo Instagram do Centro Espírita Nosso Lar de Teresina. É com imensa alegria que aqui estamos para mais um momento de explanação do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Iremos iniciar a nossa atividade dessa tarde com a leitura da mensagem e nós escolhemos a mensagem do livro Espírito da Verdade, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. No item Perdoa e Serve. Tiveste hoje motivos de reclamar, no entanto, perdoa e serve sempre. Medita e perceberás o problema dos outros. Alguém levantou a voz, procurando ferir-te, mas não lhe viste as marcas da enfermidade com que talvez amanhã se recolha à sombra do hospício. Esse passou, reentrando contigo, fingindo não te ver. Pensa, contudo, que dentro de breves dias provavelmente buscará em vão esconder o sulco das próprias chagas. Aquele que furtou, roubando a si mesmo, aquele outro julga, engana-te, quando ilude a si próprio. E há quem suponha, colocando tão alto que não teme oprimir-te, para cair em breve tempo sobre o golpe da morte. Perdoa a tudo e a todos, infatigavelmente, porque os ofensores de qualquer condição carregam consigo o remorso como espinhos de fogo encravados no próprio ser. Toda criatura necessita de perdão, como precisa de ar, porquanto o amor é o sustento da vida. Não permitas, porém, que o perdão seja apenas um som musical nos movimentos da língua. Reflete quantas vezes tem errado também, reclamando entendimento e tolerância, e esquece toda ofensa, recomeçando a servir ao lado de teus irmãos. Lembra-te, acima de tudo, de que, perdoando, a bênção de Deus consegue descer até as lutas da alma e que somente perdoando é que a alma consegue elevar-se para as bênçãos de Deus. Essa mensagem é de Memei. Então vamos agora, após
esse lindo esclarecimento de Memei, fazer a nossa prece inicial. Rogando a Jesus, aos irmãos que estão acessando pela primeira vez e que ainda não conhecem as práticas espíritas, a prece é o momento onde nos conectamos com Deus, com a espiritualidade amiga, com Jesus, com todos os espíritos benfeitores. E fica a cargo de cada um a maneira de orar. Pode fechar os olhos para melhor concentrar ou não. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento, tirando um pouco as complicações, as dificuldades que nos acontecem e que nos aconteceram durante este dia. Vamos elevar o nosso pensamento, nos conectando ao alto, com Jesus, os benfeitores espirituais, nos ampara e nos conforta. Bênçãos de luzes nesta tarde, te rogamos, Mestre querido, para que possamos juntos entender e compreender o teu evangelho de amor. Entender, Senhor, as necessidades de estarmos passando por determinados desafios, complicações tantas em nossa existência. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela tua presença conosco e que possamos, nesta tarde, levar o teu evangelho de amor a tantos corações necessitados. Fica conosco, irmão querido, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje nós ficamos com a passagem do Evangelho, no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. E nós vamos trabalhar o item que trata dos mundos de provas e expiações. Seguiremos agora com a leitura do Evangelho e logo em seguida iremos conversar sobre as reflexões do mesmo. Que vos direis dos mundos de expiação que já não sabeis, uma vez que a vós que vos basta considerar a terra um habitais? A superioridade da inteligência no grau número de seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos apenas saídos das mãos do Criador. As qualidades inatas que trazem consigo são as provas de que já viveram e que realizaram certo progresso, mas também os vícios numerosos aos quais são inclinados são indícios de uma grande imperfeição moral. Por isso, Deus os colocou numa terra ingrata, para aí expiarem suas faltas por um trabalho penoso e pelas misérias da vida, até que tenham mérito de irem para um mundo mais feliz. Entretanto, todos os espíritos encarnados sobre a terra não são para aí enviados em expiação. A raça que chamei selvagens são espíritos apenas saídos da infância e que aí estão, por assim dizer, em educação e se desenvolvem ao contato de espíritos mais avançados. Veio, em seguida, as raças semi-civilizadas, formadas desses mesmos espíritos em progresso. Estão aí, de alguma sorte, as raças indígenas da Terra, que cresceram pouco a pouco, depois de longos períodos seculares e das quais algumas puderam atingir o aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação, aí são, se assim se pode exprimir, estrangeiros. Eles já viveram sobre outros mundos, de onde foram excluídos em razão de sua obstinação no mal, e porque eram uma causa de perturbação dos espíritos, porque
porque trouxeram consigo sua inteligência desenvolvida e o germe dos conhecimentos adquiridos. Por isso, os espíritos punidos se encontram entre as raças mais inteligentes. São aquelas também para as quais a miséria da vida tem mais amargura, porque há nela mais sensibilidade, e sentem mais o choque do que as raças primitivas, cujo senso moral é mais obtuso. A Terra fornece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios, cujas variedades são infinitas, mas que tem por caráter comum servir de um lugar de exílio aos espíritos rebeldes à lei de Deus. Aí, esses espíritos têm que lutar, ao mesmo tempo, contra a perversidade dos homens e contra a inclemência da natureza. Duplo trabalho penoso que desenvolve, a uma só vez, as qualidades do coração e da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, fez reverter o próprio castigo em proveito do progresso do espírito. Mensagem de Santo Agostinho, Paris, 1862. Então, vamos fazer uma reflexão do que o Evangelho nos fala na tarde de hoje. O mundo de provas e expiações. Que mundo será esse? Para que a gente possa compreender melhor, eu sugiro aos amigos que nos ouvem pelas redes sociais que leiam o Livro dos Espíritos, no livro primeiro, onde ele fala das causas primeiras. E lá nós vamos entender e compreender melhor a formação dos mundos, dos planetas, a sua categoria evolutiva. E assim poderemos compreender melhor o que o Evangelho nos fala. Então, muitas vezes, nós estamos aqui na Terra e nós queremos a felicidade. Nós, muitas vezes, nos impactamos com alguns acontecimentos que nos chegam, a perversidade. Quando a gente vê irmãos violentos agredindo uns aos outros, isso nos choca. É um impacto que chega até nós, principalmente para os espíritos que já compreenderam que não há mais a necessidade de passar por esse estágio de violência. Então, muitas das vezes, a gente sente tristeza, muitas das vezes a gente sente raiva, nós desenvolvemos vários sentimentos com relação a certos acontecimentos que ainda ocorrem no nosso planeta Terra. Mas por que que isso acontece? Porque a Terra, assim como tantos outros planetas, está passando pelo seu processo de evolução. Não é só o espírito que evolui, os mundos também evoluem. E muitos dos mundos que evoluem junto com seus habitantes. E assim sucessivamente. Também os habitantes evoluem junto com os planetas aonde eles habitam. Então, muitas vezes, a gente fica chocado com o que chega nas nossas televisões, nas redes sociais, do que está acontecendo no mundo. E, às vezes, também acontecem as coisas vindas da própria natureza, como os tsunamis, as tempestades, as enchentes, as secas, as erupções dos vulcões, os terremotos, os maremotos. Então, existem vários tipos de manifestações no nosso planeta Terra que dá indício que ele ainda está no processo de evolução, que nos coloca como seres reencarnantes nesse planeta, também na condição evolutiva. Ora, nós falamos que os planetas evoluem. E a Terra, ela já foi um planeta primitivo, ela já recebeu a sua evolução em determinados pontos.
ela já evoluiu em determinados aspectos. Então, saímos da fase infantil, da fase primitiva, e começamos a entrar em diversas fases de evolução. Só que muitos espíritos, como nos trouxe aqui a mensagem de Santo Agostinho no Evangelho, eles ainda continuam na sua fase de evolução. E não é porque a Terra hoje é considerada uma terra de prova e expiação que está passando por uma transição, por uma mudança, para que se torne um planeta de regeneração, que os espíritos que aqui se encontram é só de uma mesma categoria. Não. Santo Agostinho nos afirma claramente aqui que ainda recebemos na Terra espíritos primitivos, espíritos que já evoluíram na sua fase intelectual, mas não evoluíram na sua fase moral. Nós temos como recomendação, além das obras da doutrina espírita, as obras que realmente nos trazem as elucidações, os conhecimentos do que seja o espiritismo, do que seja o mundo, porque estamos aqui, a nossa criação, a criação dos mundos, que são as obras básicas trazidas por Allan Kardec, com mensagens e orientações da espiritualidade. Sugerimos também outro livro, chama-se Os Exilados de Capela. Esse livro, ele trata de falar-nos de uma evolução de uma raça, a raça adâmica, a origem de Adão e Eva. E como Santo Agostinho falou aqui na mensagem, que muitas vezes nós recebemos espíritos aonde já estão com a sua inteligência avançada, apurada, mas o seu lado moral ainda não conseguiu atingir o seu patamar. Ou seja, são muito inteligentes, conseguem desenvolver a sua inteligência com muita propriedade, mas ainda utilizam para o mal. Ainda utilizam para prejudicar os outros, o próximo. E o Evangelho de Jesus, ele nos chama para o amor. Tenhamos a certeza, todos nós vamos evoluir. Seja num grau mais adiantado, ou seja no seu tempo de evoluir. Todos nós iremos passar pelo processo evolutivo, independente do que carregamos, das nossas imperfeições ou das nossas virtudes. Alguns evoluem em um tempo em que sua inteligência, em que seu espírito consegue entender e absorver os ensinamentos. Outros vão se arrastando um pouco, porque ainda se comprazem com o mal, ainda deixam em evidência as suas imperfeições. E é neste mundo aqui da Terra em que nos encontramos nesse momento que ainda choramos, que ainda sofremos. Porque, como fala o título, ainda é um mundo de prova e expiações. Ainda estamos aqui passando por processos onde temos que aprender, o processo do aprendizado evolutivo. Ainda estamos expiando faltas de existências passadas. No capítulo das aflições do Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala muito bem sobre isso. Por que sofremos? E ainda estamos nesse mundo para o aprendizado do amor. A nossa inteligência, ela tem que ser uma inteligência racional, mas também sentimental. Usar o amor e a razão. Fazer com que o coração se eleve junto com o raciocínio. Por que sofremos? Porque ainda há essa necessidade desse sofrimento. Por que a Terra, esse planeta, ainda tem essa condição de abrigar esses espíritos? E vamos agradecer.
agradecer a Deus, nosso Pai, as possibilidades que Ele nos dá de evoluirmos, de repararmos as nossas faltas através da reencarnação. Cada espírito evolui conforme o seu grau de adiantamento, conforme as suas experiências vividas. O espírito, ele experiencia em cada reencarnação uma jornada. Ele aprende algo. Emmanuel fala em de suas mensagens que às vezes nós queremos alcançar todas as virtudes, mas que se nós conseguirmos em uma existência atingirmos uma virtude, nós estaremos alcançando muita coisa. Ora, queridos amigos e irmãos, vejam só como não é tão fácil. Uma só virtude já nos eleva. E às vezes a gente quer tudo. Hoje nós vivemos num mundo de ansiedades. Hoje nós vivemos num mundo que a gente quer correr para ter, para fazer, nós queremos fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e isso está nos causando doenças. Às vezes doenças já pré-existentes, porque tínhamos que realmente passar por essas provas, por essas doenças, mas quando passamos por esse momento desta prova nesse planeta, nós temos que passar com resiliência e resignados. Nós temos que aprender a passar pela dor. O sofrimento, ele é opcional. Eu só sofro até o momento em que eu queira sofrer. Mas a dor é passageira. A dor é quando a gente leva uma topada, é quando a gente sente uma dor de cabeça e a gente vai atrás de uma medicação e essa passa, isso é uma dor. Mas o sofrimento, ele é de acordo com o que eu quero. Se eu quero sofrer, então eu vou sofrer muito. Eu vou ficar remoendo sentimentos, vou ficar remoendo palavras, vou ficar remoendo acontecimentos que eu vivi, e aí vai me causando sofrimento. E aí nós vamos passando pelas nossas expiações. Nós temos que passar pela prova. E passar pela prova é deixar de sofrer. Não é fácil, às vezes. A gente fala, parece tão simples. O Evangelho nos mostra de uma forma tão linda como passarmos por essas situações. Mas eu lhe digo, e afirmo com certeza, todas as dores, todas as dificuldades, lembrando a mensagem do Chico, tudo passa. Tudo na nossa vida vai passar. As dores, os momentos difíceis. E aí a gente fica se perguntando, por que é que quando eu vim para esse planeta, eu vim para uma família e essa família não me compreende? Meus irmãos, não se iludam. Todos nós estamos no lugar que deveríamos estar. Com a família que deveríamos ter. Com os amigos que também deveríamos ter. Vivemos e convivemos nos meios sociais que nós mesmos pedimos para conviver. Quando nós viemos para a Terra, nós fizemos nosso planejamento reencarnatório. Muitos do que eu passo, do que eu vivencio, está lá no meu planejamento. Mas como Deus nos dá a faculdade de esquecermos quem fomos no passado e como traçamos esse planejamento, muitas vezes nós não lembramos. E aí, às vezes, a gente fica achando que Deus não olha para nós. Nós culpamos Deus pelas nossas dores, pelas coisas ruins que nos acontecem. Porque a gente não entende e não compreende que há essa necessidade desse aprendizado pela dor. A dor, no momento em que vivemos, é o nosso maior aprendizado.
Porque é através da dor que nós vamos deixar de sofrer. Porque através da dor é como se fosse um beliscão para que a gente pudesse acordar para a realidade da vida. Então, temos que ter os conhecimentos dentro do Evangelho de Jesus. Espíritas, vamos estudar, vamos nos instruir e vamos amar. Assim nos recomenda o Espírito da Verdade. Vamos trabalhar em nós as nossas imperfeições. Os mundos, eles são de acordo com a categoria de espírito. E a Terra é um planeta que abriga várias categorias de espíritos. Santo Agostinho, nessa passagem do Evangelho, nos trouxe essa afirmativa. Aqui ainda recebemos espíritos na condição primária, ainda recebemos espírito na condição como falamos anteriormente, e já voltando ao exemplo do livro Exilados de Capela, falando um pouquinho, aguçando vocês para que vocês possam, né, ir atrás dessa literatura e ler, entender e compreender como foi a origem dessa raça aqui no planeta Terra. Era uma raça de alguns espíritos que já estavam evoluindo em determinados momentos. Já estavam com a sua fase de algumas virtudes já alcançadas. Mas só que uns desses espíritos, um grupo desses espíritos, não alcançaram, junto com os outros, a mesma evolução. E aí, Deus, na sua bondade infinita, oportunizou esses irmãos a virem para o planeta Terra, a usar dessa inteligência que eles já possuíam e ajudar os espíritos que aqui estavam na sua fase primitiva de avanço do seu crescimento moral e espiritual. E esses irmãos vieram contribuir, porque a evolução ela não é só do indivíduo. A evolução ela é individual e coletiva. Nós ajudamos uns aos outros na evolução de cada um. Nós não carregamos, vamos fazer aqui a diferenciação. Nós não carregamos as provas de ninguém. Nós ajudamos, nós auxiliamos. Muitas vezes com as nossas preces, outras vezes orientando ao irmão que procure o seu lado espiritual, que entenda e compreenda Deus na nossa vida, que compreenda as mensagens do Cristo, que possamos ser tocados em nossos corações com essas mensagens e não só achar bonito. Vamos aprender a crescer, a evoluir, a passarmos dessas vidas com resignação, passarmos por nossas provas sem lamentações, entender e compreender que o mundo nos favorece a esse crescimento. Nós estamos vivenciando um momento em que a Terra nos chama, mas não é de hoje que a Terra nos chama à mudança. Nós já sofremos vários impactos ambientais. Nós já sofremos com terremotos, maremotos, regiões onde existe uma área vulcânica, onde esses vulcões entram em erupção e derramam suas lavas ferventes. Regiões como a nossa aqui do Nordeste, onde a gente passa mais tempo na seca. E isso é a Terra nos chamando, nos mostrando que precisamos fazer algo, cuidar melhor das nossas biosfera, cuidar melhor da nossa natureza.
cuidar melhor dos nossos animais, preservar o nosso ar. Nós poluímos muito o nosso ar. Nesses dias em que ficamos reclusos, no distanciamento social, percebam quanto o ar mudou, quanto a natureza mudou, as árvores elas estão mais verdes, os pássaros cantam mais, voam mais pelo nosso céu. Então vamos aprender a cuidar da nossa casa, esse planeta maravilhoso, planejado por Jesus, nosso governador planetário, que nos oportuniza esse momento de crescimento e elevação espiritual. Não vamos, meus irmãos, deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. E nesse momento em que vivemos nesse planeta ainda de prova e de expiação, onde muitos estão passando pelas suas angústias, porque esse vírus também faz parte das nossas expiações e de nossas provas, ele veio também nesse processo para sacudir a humanidade. Ele veio no processo de mostrar que o planeta inteiro foi afetado por um vírus. E um vírus que nos colocou em posições, muitas vezes, de sentar, mas não de nos acomodarmos. Porque nós temos todas as ferramentas necessárias para utilizar o bem, o amor, a prática do Evangelho todos os dias. Então vamos pensar no que a Terra pode nos trazer. Então a Terra ela vai sair desse estágio de prova e expiação. Ela vai passar dessa condição de mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração. E muitos de nós que aqui estamos, vamos ainda, nessa existência, alcançar. E muitos estão retornando com os desencarnes coletivos através do Covid, porque ainda não é o seu momento de estar aqui. É o seu momento de retornar ao plano espiritual e aí sim se preparar para voltar novamente. Tudo que nosso Pai maior faz tem um porquê. Tudo que o nosso Pai maior faz é para nosso bem. Precisamos entender. Nós encontramos muitos irmãos que estão desencarnando nesse momento revoltados. Muitas famílias também que não aceitam a partida de seus entes queridos. Mas nós, espíritas, que já temos conhecimento de que a morte não existe. O que acaba é a matéria, o espírito é eterno. E a nossa evolução, ela continua nos dois planos. E quando Santo Agostinho fala desse mundo em que estamos atravessando, onde ele nos chama também nessa mensagem do Evangelho dessa tarde, que vamos abrir os nossos olhos, vamos abrir as nossas mentes, vamos praticar o bem, o amor, a fraternidade. Quantos de nós não estamos precisando hoje de um abraço, de um carinho, de sentir o calor um dos outros, de nos agruparmos novamente. Mas o momento é para que a gente entenda e compreenda a necessidade de estarmos juntos.
E que também possamos entender e compreender que através do nosso pensamento, da nossa energia magnética, nós também podemos nos aproximar. Veja como Deus, nosso Pai, é bondoso. Nos autorizou a termos a inteligência, o nosso bem maior. É um dos maiores tesouros que possuímos, é a nossa inteligência. Mas, como tudo, devemos saber utilizar. Devemos saber fazer o bom uso da inteligência que Deus nos deu. É por isso que passamos por esses momentos de prova e de expiação, para entendermos e compreendermos, né, que tudo há uma razão de ser. Nada é por acaso na nossa vida, na nossa existência. Deus nos deu a inteligência para fazermos o bom uso. Se utilizamos erradamente, como nos falou aqui no Evangelho, continuaremos indo para outros mundos, porque não existe só o planeta Terra. São vários planetas habitados, com diversas categorias de espíritos. Então, se nós não entendermos, não compreendermos, nós seremos como a raça adâmica. Nós seremos convidados a estar em outro planeta e com o que já adquirimos, nós vamos auxiliar outros irmãos no seu processo de evolução. Então, falar desse processo dos mundos de prova e expiação é falar também da nossa evolução. E nós temos que aprender a lidar, nós temos que aprender a valorizar esse bem que Deus nos dá. E aí a gente reflete novamente, no final do Evangelho, quando o Santo Agostinho diz: a terra fornece, pois, um dos tipos de mudanças expiatórias, cujas verdades são infinitas, mas que tem por caráter comum servir de lugar de exílio aos espíritos rebeldes à lei de Deus. E aí a gente compreende que muitos de nós estamos aqui no planeta Terra porque fomos indisciplinados. Não entendemos e não compreendemos a lei divina. E por isso estamos passando por esse processo. E vamos a cada dia, a cada instante, a cada momento, tentando evoluir. E aí a gente acha que na nossa vida, na nossa existência, no nosso planeta, as coisas são difíceis. Nós achamos que às vezes nós somos merecedores demais. Mas vamos nos interrogar, meus queridos irmãos. Será se realmente merecemos? Eu sei quem eu fui em vidas passadas? Não. Ah, Cristina, mas aí para eu saber, preciso ir lá atrás dos especialistas e fazer uma regressão? Também não, queridos irmãos. Vamos nos observar. Observe os seus pensamentos, seu comportamento, as suas preferências. E aí, com certeza, nós iremos nos reconhecer. E aí é em cima desse reconhecimento que nós vamos trabalhar os pontos a ser melhorados em nós. Porque é assim que acontece na Terra. É assim que acontece com os planetas. Vai se modificando. Geograficamente, a Terra já está mudando. Se vocês compararem o globo terrestre de 20 anos atrás, na forma geográfica, com a forma com que ele se encontra hoje, nós já vamos ver distanciamentos de áreas terrestres, locais onde existiam água que hoje não tem mais. As geleiras lá do Polo Norte, muitas que já derreteram e não existe mais aquela parte onde havia uma concentração maior de gelo. Então, a ciência nos comprova a nossa transformação, a transformação do nosso planeta.
E não podemos achar que tudo é difícil, que as provas elas só vêm para trazer o nosso sofrimento. Não. Nós temos que ver que as provas são dadas conforme o saber de cada um. E os desafios que temos que empurrar para a fase seguinte. Ou seja, nós temos que aprender a passar e entender e compreender os nossos desafios. E não devemos, né, nos acomodar. E, para ir encerrando, a gente vem lembrando que lá na Gênesis, quando ela fala da geração futura, então a nova geração ela já está chegando na Terra. Já estamos recebendo espíritos que estão reencarnando, que serão a nova geração do planeta. Aqueles espíritos que já compreenderam, não na sua totalidade, mas já fazem a compreensão e o entendimento das leis divinas e já vão começar a pôr em prática. Então, são espíritos amigos que estão chegando, retornando ao planeta Terra, junto com a sua evolução. Então, estamos saindo, meus irmãos, do planeta de prova e expiação, que nos falou no Evangelho de hoje, Santo Agostinho, para um planeta de regeneração. Mas não é do dia para a noite. Ainda vamos passar. Ainda vamos passar. Ainda vamos vivenciar determinadas dores para podermos chegar nessa transformação, na sua totalidade. Então, fica a dica aos irmãos queridos da leitura das obras básicas, do Evangelho segundo o Espiritismo, que tanto nos acalenta, que tanto nos conforta nos momentos e nas horas difíceis, que nos traz os ensinamentos das leis de Deus, na forma amorosa e bondosa, trazida pelo Cristo e elucidada pelos irmãos reveladores espirituais a Allan Kardec, que veio nos trazer esse calhamaço de conhecimento, esse legado maravilhoso que temos hoje do amor, da fraternidade, da caridade. Para que possamos compreender por que passamos por determinadas dores, por que a Terra passa por essas situações. É para a nossa evolução. É pela bondade de Deus que passamos por esses momentos. Então, a gente agradece de coração a todos que aqui estiveram conosco nesse momento, nos ouvindo atentamente. E agradecemos aos irmãos queridos da nossa Casa Co-Irmã Nosso Lar, de Teresina. Agradecemos em meu nome e agradecemos em nome da Federação Espírita Piauiense o carinhoso convite. Que Jesus sempre nos abençoe. E vamos agora, queridos irmãos, passar para a nossa prece final, agradecendo por esse momento tão maravilhoso, tão gostoso que aqui estivemos. Gratidão a todos. Deus, Pai amoroso e bondoso, que nos oportuniza o nosso crescimento pelo seu amor e pela sua bondade. Jesus, nosso irmão querido, que se propôs com seu amor nos auxiliar na nossa jornada, na nossa caminhada. Gratidão nós damos nesse momento, em que pelas belezas do Evangelho, nas nossas reflexões e entendimento, nós alcançamos, Senhor Jesus, as esferas espirituais de amor e de paz, que eleva os nossos pensamentos e os nossos corações. Gratidão pelas oportunidades de estarmos neste planeta, por vivenciarmos, Senhor, através da dor e do amor, a necessidade da evolução espiritual. Obrigado, Mãe querida, Maria de Nazaré, que ampara e acolhe todos os fracos e os oprimidos. Obrigado. Só temos a agradecer. Queridos irmãos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos proteja nesse momento. Que nossos lares, nesse momento, possam receber
essas luzes de amor vindas do alto, das mãos dos Espíritos benfeitores amigos, que estão a nos guardar e a nos proteger. Obrigado, Senhor, por mais esse evangelho de luz e de amor. Fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, agora uma boa noite, que já entramos na noite, e até a próxima.